senador Rodrigo Hollenberg a reivindicação de cumprimento, da exigência de cumprimento da lei de autoria dele. Nós só queremos que ela seja cumprida, que os órgãos do Distrito Federal respeitem uma lei federal, que não venha uma resolução, que não venha um decreto mudar o espírito da lei. Outra questão, o urbanista que esteve aqui, ele falou que é para a gente tomar cuidado desse negócio de querer comprar a terra, porque as terras estão muito valorizadas e tudo mais. Ora, se elas estão valorizadas porque vocês, produtores rurais, preservaram, porque vocês colocaram o trabalho de vocês e valorizaram essas áreas. Então, vocês têm que ser beneficiados por isso. Busquem os meios jurídicos necessários. Qual a duração dessa gravação aqui? Uma outra questão, tem senhor ideia de qual secretário tempo da que Agricultura, demora? que não se encontra, mas Tô talvez gravando alguém uma pode parte dela. nos responder. Ainda seguro, senão eu chego a Ele foi só tirar a água do joelho ali. A gente objetiva no sentido do cumprimento da lei votada nessa casa. Continuo. Me empolguei e não gravei. O Vicente Pires, Só eu mesmo. antes da cidade ser denominada Vicente Pires, lá já tinham moradores. Moradores esses que alguns tiveram o privilégio de ser convidados pelo presidente Juscelino Kubitschek para lá morarem e produzirem. Todavia, os primeiros contatos com a antiga Fundação Zoobotânica, hoje Secretaria da Agricultura, só chegaram pelos anos de 80. E chegaram lá, não foi de paraquedas não, foi com contratos assinados com a Terra Cap, estão todos os números aqui, etc., mas que não é o caso de lê-los. Ou seja, tudo regularmente. Os contratos foram firmados originalmente com 15 anos e depois, mesmo antes de alguns venceram, foi-nos fornecido um contrato de 50 anos. Isso antes da Lei 8666. Por incrível que pareça, alguns desses contratos foram assinados pelo governador Cristóvão Buarque. Naquela época, governador, hoje senador do DF. Pergunto eu, será que esses contratos não valem nada? Será que fomos enganados pelo próprio GDF? Será que usaram a nossa boa-fé? Continuo. Para cumprir o contrato do PU, aprovado pela antiga Fundação Zoobotânica, hoje Secretaria de Agricultura, nós tivemos que pedir permissão para construir as casas, as residências, os equipamentos, os galinheiros, as casinhas de cachorro e etc. Bom, se não bastasse a anuência da Fundação Zoobotânica, as administrações regionais também, no caso de Vicente Pires, exigiram os competentes alvarás de construção. Os chacareiros submeteram o alvará de construção e obtiveram o alvará de construção de suas casas, de cachorro, casinhas de galinheiros, etc., equipamentos em geral. E acompanhado dos alvarás, vieram as taxas do IPTU, por incrível que pareça, lá no Vicente Pires, chacareiro paga IPTU. Ele paga IPTU, paga ITR, paga a taxa da Secretaria da Agricultura e paga a taxa da Secretaria de Patrimônio da União, que lá é uma confusão que ninguém sabe de terra de quem é. Para completar, recebemos também da Secretaria de Estados Fundiários, um órgão do governo do Distrito Federal, um certificado para regularização fundiária. E nesse certificado está escrito o seguinte, mencionando o nome do ocupante, o endereço correto, etc. O direito de firmar contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do lote terreno com as seguintes especificações. E no finalzinho diz o seguinte, pelo presente certificado, fica o titular autorizado a ocupar o lote do terreno discriminado,
podendo realizar benfeitorias, desde que previamente licenciados pela autoridade administrativa competente do Distrito Federal. E é também de sua responsabilidade a conservação e manutenção, bem como os tributos que venham a incidir sobre esse imóvel, e aí vai em seguida. Pergunto eu, será que está usando também a nossa boa-fé quando deram esse certificado? Com certeza. Em 21 de 4 de 2000, eu vou me permitir só fazer um parênteses, deputado presidente. Os outros três que me... É isso que eu queria falar. Os outros três que sucederiam a ele abriram o tempo para ele falar, para poder falar um pouco mais, ok? Aí a gente reduz, depois dele só tem mais 6 oradores. Em 21 de 4 de 2008, por iniciativa do governo do Distrito Federal, mais uma vez foi reconhecida a legitimidade dos ocupantes das referidas chácaras, mediante outorga de diploma e essa medalha aqui. Será que era tudo teatro? Será que o reconhecimento através do diploma outorgado diretamente pela autoridade maior do governo não vale nada? Será que estamos com um palhaço no circo da agricultura do Distrito Federal? Registro também que o Ministério Público, analisando o PA número grande aqui, conforme informação técnica no 046 de 2008, referente ao licenciamento ambiental, as folhas 709 concluiu: o pleito dos chacareiros que mantiveram a característica rural de suas chácaras para que equipamentos públicos fiquem localizados em área parcelada é razoável e adequado, já que, ao contrário, equipamentos públicos em chácaras mantidas como rurais acarretará prejuízos àqueles que não se venderam aos interesses de grileiros e parceladores ilegais. Será que o Ministério Público do Distrito Federal está incorreto? Será que o bom senso aponta como privilégio para o grileiro, caracterizado como criminoso, previsto no nosso Código Penal? Registro que muitos outros fatos foram acontecendo, mas o de maior relevância foi a conscientização da população como um todo, da importância da preservação das chácaras inteiras, mantendo assim a qualidade de vida tão sonhada por todos. Aliás, a tendência mundial aponta para a referida harmonia entre o rural e o urbano, protegendo assim o futuro das próximas gerações. Hoje, vendo vários governos incentivando a agricultura urbana, inclusive com a aprovação de leis específicas de incentivos fiscais, fica o questionamento: será que o DF está no caminho inverso do mundo? Estou pensando só na eleição. Foi promovida uma audiência, isso é muito importante, porque nós do Vicente Pires somos os senhores da manhã. Foi promovida uma audiência pública, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com os chacareiros remanescentes, por solicitação do governo do Distrito Federal. Naquela reunião, a empresa Topocart, encarregada de projetar o projeto urbanístico, questionou os membros da Associação do Vicente Pires sobre quantos estariam dispostos a ceder parte de suas áreas para os equipamentos públicos. Cada chacareiro teve a oportunidade de se manifestar por escrito. Diversas autoridades do GDF estiveram presentes nessa mesma audiência pública, tais como, pela Terra Capa, Dr. Antônio Raimundo Gomes da Silva, presidente; Luiz Antônio Almeida Reis, diretor da Diretoria Técnica de Fiscalização. Foi nessa ocasião que surgiu a primeira tratativa de negociações com os chacareiros que cedessem parte de suas áreas, conforme foi registrado as folhas 15 do processo número tal, cujo autor é a Terra Cap, documento esse presente no processo de urbanização. Todavia, sem ser levado a efeito, aliás, não consta a manutenção das chácaras nas decisões do projeto de urbanismo, contrariando, inclusive, o PEDOT votado nessa casa. Vou repetir. Não consta do projeto urbanístico de Vicente Pires a manutenção das chácaras, contrariando até o PEDOT que foi votado nessa casa. Por isso a pergunta: será que a lei é para ser cumprida? Será que a Terra Cap, junto com a Topocart,
articulou uma proposta de engodo para, no futuro, enganar a todos? Causa ainda maior preocupação quando o programa de trabalho assinado pelo GDF União estabelece que a área da cidade pertencente à União seria transferida para o GDF realizar a regularização, mas que, em segundo momento, somente as áreas das chácaras seriam devolvidas para a Secretaria de Patrimônio da União. Isso significa que somente aqueles que irregularmente parcelarem e venderam terra pública, bem como aqueles que compraram, terão o direito de adquirir suas áreas. E quem cumpriu fielmente a legislação e os contratos de concessão firmados com o governo do Distrito Federal não terão o mesmo direito, que é garantido inclusive pela Constituição Federal, quando prescreve que todos são iguais perante a lei. Se isso realmente se concretizar, levantamos o questionamento: será que ainda vale a pena ser honesto nesse país? Muito bem! Eu queria terminar lendo um breve discurso que foi proferido pelo deputado Agaciel Maia, né, que ele diz: considerando a expectativa dos chacareiros, especialmente na palavra do senhor governador, em transformar o Distrito Federal em um território totalmente legalizado, fazendo justiça aos pioneiros que, com seu esforço, trabalho e idoneidade moral de não ter parcelado tais áreas, acreditando sempre que vale a pena ser honesto, bem como nas leis existentes, especialmente do PEDOT, solicito ao senhor governador do Distrito Federal, doutor Aguinaldo Queiroz, que faça cumprir as leis existentes, com a participação democrática da Associação de Chacareiros Vicente Pires, na elaboração dos projetos de regularização, assim como na manutenção das chácaras remanescentes, no estado em que se encontram, com a escrituração de suas áreas, visando para o setor Vicente Pires maior qualidade de vida, pois quanto menos chácara, menos verde e mais impermeabilização de solo e, consequentemente, menos qualidade de vida para todos os seus habitantes. Eu só queria encerrar lembrando dois presidentes da República. O primeiro, Fernando Henrique Cardoso, que quando ele expressou que a administração pública tem muito nhen e pouca decisão, é o que está acontecendo. Segundo, o Fernando Collor de Mello, que exarou em um dos seus pronunciamentos que é preciso de ter aquilo roxo para aguentar toda essa enrolação. Obrigado. Bom, vamos lá, o próximo seria o Rafael Heitor de Andrade. Ele deu a palavra, você deu a palavra para o Desi Sens, produtor rural. Quando você assistir essa filmagem, lembre-se, eu me empolguei no Enquanto o início, por Desi isso se que eu não dirige, vou filmei. passar a palavra ao deputado Dr. Michel. Dr. Michel, porque... Me perdoe. Não, é porque o deputado Dr. Michel